Olá, amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 26 de agosto. Uma gripe aqui forte, estou derrubado igual o Ibovespa aqui. Pivô de baixa no pregão de sexta-feira. Hoje, mais queda, dando continuidade à sua tendência de baixa de curto prazo, queda de 1,27%. Temos aqui o suporte que era um primeiro patamar ali de 97.623 a 97.457, passou aqui um pouco para baixo, agora 96.429 o fechamento aqui do índice, o suporte mais próximo agora já está basicamente em cima dele, fundo anterior de 95.998 a 95.685. Então lembrando do gráfico semanal, aquela questão do Fibonacci, os números aqui do Fibonacci de retração desse movimento de subida, uma retração aqui voltando agora na faixa dos 61,8% local, onde pode acontecer, não significa dizer que vai acontecer, aí a gente tem que monitorar pregão a pregão é a sinalização de recuperação por parte dos compradores, mas é uma região de suporte para o Ibovespa, essa região dos 96 mil pontos, não só pela questão dos números aí do número de 61,8% da retração de 61,8% do Fibonacci, mas também por ser aqui uma região de topo anterior. Aqui para trás ainda tem um pouquinho mais para baixo outra região de suporte, que antigamente era um patamar de resistência na faixa ali dos 95.343, mas uma região mais representativa aqui e mais próxima nesse momento é essa região aqui de topo anterior com o Fibo de 61,8%. Qual a sinalização mais importante que o Bovespa poderia emitir aqui em cima desse patamar, ou seja, após uma semana, essa semana, ou se reverter essa semana, a partir da próxima semana gerar um grande candle de alta, ou nessa semana conseguir reverter aqui para cima, deixando aqui o que seria assim uma sombra inferior e voltar a fechar ali forte para cima. Aí a gente volta aqui para o gráfico diário. No gráfico diário do índice a gente tem aqui um movimento mais forte para baixo, mas nenhuma sinalização ainda para cima. Então não tem nenhum candle de reversão. Também se fosse um ativo para comprar aqui contra a tendência, não compraria a superação da máxima desse candle ainda. Muito em cima da zona de resistência. Candle também muito grande em relação à relação risco-ganho. Enfim, cenário com risco maior nesse momento para operações de compra de swing trade. Antes de dar continuidade, lembre-se aqui de se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Aqui no canto inferior direito do seu vídeo tem uma imagem, inscreva-se, se ela estiver aparecendo para você. Passa o cursor do seu mouse em cima dessa imagem, vai aparecer a opção de se inscrever gratuitamente no canal. É só clicar nela e deixar aí o sino das notificações devidamente ativado para ser avisado toda vez que tiver um conteúdo novo aqui no canal. Além disso, para receber as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão, de compra e venda, e também as carteiras de ações exponencial, a carteira perspectiva, uma semanal e outra mensal, bem como informações relevantes durante o pregão, basta clicar no card que está aparecendo aqui para você. E seguir os procedimentos, logicamente, para você testar esse serviço de forma gratuita durante um determinado período. É importante agora ressaltar também, nessa análise aqui do Ibov, que se para o Ibovespa anular a atual tendência de baixa de curto prazo, ele precisa voltar para cima dessa máxima aqui, ou seja, quebrar a sequência de topos descendentes, então topos e fundos descendentes. Então, o primeiro nível aqui de resistência na faixa de 101.469, zona de resistência mais importante para o índice. Além disso, eu vou falar nessa videoanálise de futuros, mini índice, mini dólar. E volto para as ações falando de PTR4, Vale 3, BBDC4, MGLU3, VVAR3, Ambev, ABEV3, Ambev, e BRFS3 e ELET3, Eletrobras. Vamos lá para futuros, mini índice, G60. Pivôs, topo forte no início do pregão, apontando para quê? Para se buscar mais operação na ponta vendedora, cenário mais interessante para a ponta vendedora. E aqui termina também, está na última hora de pregão e ainda esticando para baixo. Ou seja, depois que o Ibovespa fechou, a gente teve um ensaio de subida aqui de um fundo e já abortou totalmente. Já caiu aqui quase 1% só enquanto o Ibovespa estava fechado. Ou seja, até o after nos ativos tende a puxar para baixo. O aftermarket das 17h30 às 18 horas já tende a puxar para baixo, podendo inclusive a abertura do próximo pregão ainda ser um pouco mais para baixo. Então nesse momento, tendência de baixa. Para se buscar a operação aí na ponta
vendedora, que ou seja a favor da tendência, topo descendente no gráfico de 10 minutos ou no gráfico de 5 minutos, fica mais para se buscar a operação de venda a partir do próximo pregão. A não ser que o mercado abra muito forte para cima aqui dessa região, que vai se tornar um patamar de resistência, primeiramente resistência na faixa ali dos 96.705, depois disso na casa dos 97.030, e aí essa região aqui, se vem para cima desse patamar e passa a gerar pelo menos fundo ascendente acima do gráfico de 10 minutos, acima dos 96.705, possibilidade de trabalhar na ponta compradora. A outra alternativa, o mercado estica mais para baixo, fica mais afastado do preço, o preço fica mais afastado da média móvel exponencial de 13 períodos. Então, gera algum sinal de subida, de fundo, mesmo que seja descendente, no gráfico de 60 ou de 30 minutos, aí volta a ficar interessante para se avaliar justamente compra de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Indo agora para o dólar, dia de hoje, alta mais forte, 0,87% neste momento, tendência de alta. Dólar aqui caminhando, deixa eu tirar a questão do ajuste. Só confirmar aqui, isso, o gráfico está sem ajuste, então a gente tem aqui, olha, eu vou jogar no gráfico de semanal até. Dólar chegando aqui no patamar de 480, caminhando, né, para 480, já trabalhando acima ali dos 427, que era a resistência principal, e aqui seria uma região de 480, 480, depois tem 4.208, 480, 4.200, 4.208 e o ponto mais alto 4.216,50. Então seria o nível de resistência mais importante. O dólar resolveu dar uma estilingada para essa região e gerou algum sinal de baixa no G60, topo, ou no G30 também, um sinal de topo. Vai ficar muito mais interessante você buscar a operação na ponta vendedora. Mas vamos dar uma olhada no gráfico de 60 minutos, o que está acontecendo, gerou o sinal de topo. Seria esse sinal assim de topo, mas não muito próximo da média móvel. Quanto mais esticado da média móvel tiver a sinalização de topo, mais interessante para se planejar a operação de venda no gráfico de 10 ou de 5 minutos, através de topo descendente preferencialmente, ou em alguns casos até para pivô de baixo. Nesse momento, o que nós temos aqui? Sinalização para cima, vindo para cima da região de resistência aqui, que vamos ver se vai conseguir fechar acima desse patamar, na faixa dos 456. O fato é, dólar acima desse piso aqui, desse teto, na realidade, nesse primeiro momento é um teto, né? Ele pode até passar a funcionar como um piso, que é uma região que vai de 454,50 a 458. Estabeleceu aqui em cima desse patamar, subiu, estabeleceu, abriu para cima, voltou, gerou fundo ascendente acima dessa região de 454,50, 456, fica mais para se buscar a operação de compra, fundo ascendente ou mesmo pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. E aí ficar atento naquelas regiões de resistência que eu comentei, principalmente a região ali de 480 em diante, no gráfico semanal. Petrobras, só para mencionar também no dólar, né, se abrir caindo, né, se abrir caindo aqui. Abriu caindo, fica mais para se trabalhar numa venda, se proporcionar topo descendente para baixo dos 451,50 no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Mas eu confesso que mais interessante seria uma venda mais lá para cima, após sair dessa congestão aqui, porque senão vai ficar muito em cima de suportes, vários suportes anteriores, tem suporte aqui, então fica mais travado, ou seja, você já está operando contra a tendência do gráfico de 60 minutos, ficaria uma chance de ficar aqui mais travado e não evoluir muito para a operação na ponta vendedora. Por esse motivo, quanto mais esticar para cima, melhor para se buscar essa operação de venda. Ações, PTR4 no dia de hoje, queda de 1,32%, fechamento ali basicamente já abaixo dos R$24, apontando para manutenção da sua tendência de baixa através de um pivô de baixa. Não vejo nenhuma sinalização de compra na Petro pelo gráfico diário. Eu não entraria comprando a superação da máxima desse candle em termos de estratégia. Gráfico de 60 minutos também não observa possibilidade de entrada, a não ser que seja tentando subir aqui de maneira fraca, gerando topo aqui nessa região da média móvel de 13 períodos. Possibilidade de trabalhar numa venda pelo G60 na PTR4, ou seja, a favor da continuidade do movimento de baixa no ativo. Lembrando, suportes mais relevantes para Petro nesse momento, abaixo desse patamar que é válido até o fechamento dessa semana, que é o fechamento do mês, que está em 24,23, abaixo desse patamar, região dos 22,44 seria o suporte mais relevante. Vale 3, dia de hoje queda de 1,11%, tendência continua sendo a tendência de baixa no ativo. A ação, se olharmos para o gráfico semanal, vai caminhando para aquela região dos R$ 42,36, aqui o gráfico semanal do lado esquerdo,
R$ 42,36, seguido de R$ 41,89. São os suportes mais próximos para a Vale nesse momento. Também não consigo observar a possibilidade de uma compra de imediato, por exemplo, superando a máxima do pregão de hoje. Não encaixaria dentro da minha metodologia, dentro do meu sistema, esse tipo de entrada, porque é contra a tendência. Quanto mais estiver afastado da média, ou se esse movimento for um pouco mais prolongado para baixo, prolongado no sentido de tempo, e não deslanchar muito para baixo, eu me animaria um pouco mais para se buscar arriscar essa compra, e logicamente com stop mais curto do que o tamanho desse candle aqui do pregão de hoje. Então seria mais relevante. BBDC4 segue em boa tendência de baixa, boa não, né? Ruim, tendência de baixa, bom quando o mercado está em tendência de alta, de maneira geral é mais simples, tem menos taxas, vamos dizer assim, para se operar quando o mercado está em tendência de alta. Quando está em tendência de baixa, risco, a venda possui algumas taxas extras, aluguel, enfim, e muitos ativos às vezes têm baixa liquidez para aluguel para fazer venda de swing trade. No caso de BBDC4, nós temos o ativo pelo gráfico mensal. O que eu gostaria de destacar nesse papel? Tem um suporte aqui, que é essa mínima, que é válida até o fechamento desse mês. Mas o que está acontecendo? Esse mês está vindo para, logicamente, ainda tem mais 4 pregões, até o dia 30. Nós temos aqui a ação abaixo dos 32,21. Vamos ver se ela consegue voltar para cima desse 32,21 e melhor ainda se conseguir fechar acima da média móvel de 13 períodos. Mas, por enquanto, o caminho da ação vai apontando mais para testar essa região aqui de topo anterior. Seria um patamar de suporte para o ativo na faixa ali dos R$ 30,68 a R$ 29,79. Local onde pode trazer algum sinal aí de reversão. Se o mercado resolver dar uma esticada para baixo, seria um nível a ser considerado ali para a possibilidade de compra de 30,68 a 29,79, pensando até num prazo maior em cima de BBDC4. Quando eu falo da esticada é pelo gráfico diário, você estica mais, se afasta mais o preço da média móvel exponencial de 13 períodos. Nesse momento o afastamento ainda não daria para se buscar compra aqui nessa superação de máximo, teria que esticar mais para se buscar alguma entrada em cima de BBDC4. Seria entrada em que sentido? Compra contra a tendência. Em MGLU3, deixa eu voltar aqui a questão do ajuste, e aí vai ficar bagunçado aqui o gráfico mensal, vou até tirar ele daqui, deixar só o gráfico semanal, que também vai dar uma bagunçada por conta de um bug aqui do Profit. Mas o fato é que a gente tem a ação dentro de um movimento de baixa do gráfico diário, dentro de uma tendência de baixa. Eu cheguei a alertar aqui essa questão de perda da tendência aqui nesse patamar, uma queda muito forte no ativo, e por enquanto o caminho mais provável para a MGLU3 seria ter uma correção um pouco maior no preço no tempo, principalmente do movimento anterior de alta no gráfico semanal. Gostaria de exibir ali, mas enfim, ficou bagunçado por conta dessa questão do ajuste aqui no ativo. Então o movimento estava aqui e ela gerou um sinal de baixa. Esse sinal de baixa no ativo traz uma chance, inclusive a semana passada essa aqui, ó, esse grande candle de baixa, aumentou a probabilidade de se ter algo mais para baixo em Magazine Luiza, fazer uma correção sem alterar por enquanto a sua tendência de alta de médio prazo, apenas de curto prazo que foi alterada a tendência. O suporte mais próximo que eu vejo nesse momento fica por volta dos 32,97, em torno de 32,97, mais abaixo de 32,54. E aí depois disso, essa faixa aqui de topo anterior que começa em 31,37 e vai até R$ 30,92. Via Varejo, VVAR3, ativo que tentou gerar um sinal de alta ali em cima da retração do gráfico semanal de 50%, ou seja, a retração que eu coloquei aqui no análise especial do ativo, daqui para cá. Bateu lá na região de 50% de retração desse movimento de subida, para ficar mais claro, está aqui o Fibonacci, e os 50% em R$ 6,32. Bateu, gerou uma sinalização de possível subida, mas vem perdendo força e por enquanto vai aumentando a probabilidade de testar novamente não só o 6,32, mas podendo voltar em outra região importante de suporte, que é o topo anterior que ela rompeu aqui para trás, na região de 6,16 a 5,96. Então, para se pensar numa compra nesse papel, pensando até em swing trade que não está mais em tendência de alta, por enquanto, apontando mais para baixo, eu não faria compra aqui nesse ativo depois desse candle na superação da máxima dele, não seria essa minha forma de entrada. Aguardaria algo mais aqui desse movimento para avaliar a possibilidade de compra de um fundo, mesmo que descendente, mas em cima de um patamar de suporte do gráfico semanal. Então, para arriscar um pouco mais contra a tendência de curto prazo da Via Varejo, tentando buscar uma compra de swing trade, eu aguardaria um pouco mais
para se buscar essa entrada em cima de suportes importantes do gráfico semanal que eu acabei de mencionar, através, por exemplo, de superação da máxima de um candle anterior, tentando pegar aqui uma retomada do movimento de subida, que pode ser justamente o início de uma formação de um fundo ascendente no gráfico semanal, que também seria interessante para entrada de position trade. Ambev, tendência de baixa na Ambev, topos e fundos descendentes. Ativo voltou para fechar aquele forte gap de alta que ela abriu, voltou de maneira forte, fechou já aqui abaixo, tinha respeitado esse patamar aqui no pregão anterior, no pregão de sexta-feira, agora fechou abaixo e está em cima desse patamar aqui de suporte, ó. Duplo suporte, uma primeira região aqui, bem testada ali por volta dos 17,96, depois disso na faixa de 17,81 a 17,69. Então são os níveis de suportes mais próximos do ativo. Tem algum sinal para entrar comprando a Ambev? Não, apesar de estar no suporte, aí tem que ver qual é a sua estratégia. Se é só comprar em cima do suporte, está em cima desse suporte, pode vir um pouco mais para baixo, mas está em cima realmente de um duplo suporte que pode trazer algum repique de alta. Mas para se buscar algum tipo de compra que fosse mais favorável, a favor da tendência, com expectativa maior de subida, preferencialmente acima dos R$19, fundo ascendente ou pivô de alta. Para ser um pouco mais ousado, tentando pegar igual eu comentei na VVR3, nessa região de suporte, se dá um sinal de enfraquecimento da queda, candle mais curto do que esses aqui, um candle menor, volatilidade menor, ou seja, a oscilação da máxima para a mínima ali menor, teria a alternativa também de comprar a superação da máxima do candle em cima de uma região de suporte, tentando pegar um repique de alta. Risco um pouco maior. A resistência imediata seria na faixa dos R$18,58 e tornando-se mais relevante na faixa dos R$18,78. Brasil Foods, BRFS3, gerou aqui um pivô de alta em termos de oscilação, só não conseguiu fechar ali acima dessa máxima. Confirmou aqui um bom fundo, mas já reverteu para baixo no sentido de abrir um gap e aqui fechou esse gap, só que agora fechou ainda abaixo do gap, ou seja, abaixo do suporte do gap, que é um sinal ainda mais negativo, no meu modo de ver, que para quem entrou comprando esse ativo em termos de oscilação, trabalhando com stop aqui, o stop foi acionado abaixo dessa mínima. E para quem está com o stop mais bem posicionado, mais distante também, risco um pouco maior, seria lá na faixa dos 36,85. Nesse momento está em cima de um patamar de suporte, mas eu não vejo uma alternativa de compra de imediato que atenda pelo menos para mim a buscar uma compra nesse patamar. Sendo bem mais arrojado, seria através de alguma sinalização mais forte aqui de alta na primeira hora de pregão para tentar pegar um movimento aqui de subida. Só que se a gente olhar para o G60, se eu olhar para o G60 aqui, eu já vejo o quê? Um pivô de baixa e abaixo desse nível de resistência. Então, por isso teria que gerar realmente um candle mais forte para cima, fechando acima da média móvel exponencial de 3 períodos. Mas enquanto isso não acontecer, o ativo por enquanto vai seguindo, apontando um pouquinho mais para baixo. E por último, ELET3. ELET3, queda de 3,1%. Fico mais interessado em compra nesse ativo se proporcionar alguma sinalização de alta próximo da média móvel exponencial de 13 períodos, um fundo ascendente, ou seja, rompeu forte, superou essa máxima aqui, desse topo anterior, está fazendo o chamado recuo após um rompimento forte para cima de um topo anterior, já passou até desse topo, ou seja, um primeiro sinal de enfraquecimento desse rompimento, mas se perder força na queda geral, que é fundo ascendente, seriam os ativos que eu buscaria entrada na ponta compradora aí de swing trade a favor ainda de uma tendência de alta de curto prazo. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.